O Zaidan, tem várias notícias que vêm a partir dos Estados Unidos. A primeira delas que eu queria conversar contigo é a respeito da defesa, e foi uma defesa em Haia, por parte do representante dos Estados Unidos. E a defesa é do quê? É do bloqueio da ajuda humanitária para Gaza, dizendo que Israel, essa é a defesa americana, Israel, não é que os Estados Unidos falaram, é para bloquear. Israel tem o direito de bloquear e não permitir que a ajuda humanitária chegue à área de Gaza, à área devastada de Gaza, Zaidan. O Joshua Simmons, ele fez uma ginástica verbal tremenda, Ronald, e apelou para vários recursos de retórica, inclusive para os recursos sofistas, para tentar dizer que há outros caminhos para que a ajuda chegue. É mentira. Só a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, que trabalha há décadas e décadas ali, que tem escolas, hospitais, uma série de mecanismos de ajuda, socorro para os palestinos que vivem à margem de tudo, não são cidadãos de país algum, aqueles que vivem em Gaza não são considerados cidadãos de Israel, ao contrário de muitos árabes que vivem em Israel e são israelenses, até partido árabe, mas eles não. Eles estão à margem de tudo e estão sem combustível, e combustível não é para passear de carro, é combustível para fazer dessalinização da água, para tornar a água potável. Estão sem anestesia, estão sem recursos médicos dos mais banais. Muitas vidas foram perdidas por causa disso. Alimento e remédio. Israel alega, candidamente, que a Agência da ONU para Refugiados Palestinos é ligada ao Hamas. É o velho argumento, né? Tudo que é atacado é porque tem alguma ligação com o Hamas, nem que seja porque o sujeito é vizinho do primo, do amigo, do tio, do cara do Hamas. Então ele é atacado. E o Simmons usou esse discurso barato. A resposta da Rússia foi em defesa da agência. A resposta da França também, mas muito tímida. A França titubeou nos seus argumentos. Bom, o fato é que não muda nada, né? Isso é uma discussão no âmbito da Assembleia Geral da ONU. E perante a Corte Internacional de Justiça, que já deu vários vereditos a respeito do assunto, inclusive a respeito da prisão agora suspensa de Netanyahu. Então, o que aconteceu? Qual foi o resultado de tudo isso? Nenhum. Israel não se deteve, não parou de fazer o que estava fazendo, não deixou de atacar e devastar Gaza e decide arbitrariamente quando entra ajuda humanitária, quando não entra, né? E alega, quando resolve suspender tudo, alega que é porque a agência da ONU é ligada ao Hamas, o que é uma bobagem homérica, né? Aqueles, inclusive, que foram descobertos por terem ligação com o atentado de 7 de outubro de 23, eles foram desligados. Eles tinham contratos terceirizados, tinham contratos com a ONU e foram desligados, né? Então, você, por causa de 12 ou 20 pessoas, qualificar o trabalho de uma agência que tem dezenas de milhares, é muita vontade de impedir a entrada de ajuda humanitária. E os Estados Unidos não apenas apoiam, mas mais do que apoiam, eles dão a garantia, porque só eles podem deter isso. E claramente a posição do governo Trump, como era do Biden, vale ressaltar, é permitir que Israel faça o que bem entender. Existe algum paralelo na história, Zaidan, de um país que teve, por parte das organizações que poderiam fazer algo, uma absoluta inoperância em qualquer atitude que pudesse reverter algo minimamente parecido com o que Israel faz na faixa de Gaza? O que aconteceu, aliás, foi uma espécie de divisor de águas, né? Mas aí são as potências. Então, claro, várias vezes as potências agiram à revelia do Conselho de Segurança, inclusive, e da ONU
como um todo, da Assembleia Geral, da Secretaria Geral. Isso aconteceu com a União Soviética na invasão ao Afeganistão, isso aconteceu com os Estados Unidos na Sérvia. E o ataque à Sérvia, ele foi decidido completamente à revelia da ONU. Então, aquilo abriu um precedente que virou regra, né? Os países dão de ombros para as manifestações da ONU. E como, a não ser que todas as potências, aqueles que têm cadeira permanente e poder de veto, votassem da mesma maneira, aí sim, aí você poderia ter a resolução do Conselho determinando, por exemplo, uma ação militar da própria ONU que poderia ser assumida pelo conjunto de potências. Isso aconteceu na ação contra o Estado Islâmico, na Síria e no Iraque. Então, Estados Unidos e Rússia se uniram naquela ação contra o Estado Islâmico. Agora, quando um deles é contra, tem uma posição oposta, isso paralisa o Conselho de Segurança e a ONU se torna inócua, né? Agora, isso aconteceu com as potências, agora acontece com Israel, mas sob as declarações de apoio, e não só declarações, né, mas apoio logístico, militar, financeiro dos Estados Unidos. É o único país que pode deter a ação de Israel, não só em Gaza, mas na Cisjordânia, no Líbano, na Síria. Só os Estados Unidos podem evitar isso. E, pelo contrário, eles não só apoiam, como incentivam, financiam e garantem o arsenal necessário para as operações.